Bom dia a todas e todos. É um grande prazer estar aqui hoje para poder mediar essa mesa. Meu nome é Rodrigo Kamimura, eu sou professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ, FAUFRJ. É uma grande satisfação estar aqui, eu queria agradecer a oportunidade que me foi dada como mediador. Queria agradecer também a organização, a Pró-Reitoria de Extensão, agradecer ao UFRJ, a toda essa equipe fantástica que conseguiu viabilizar esse festival nesse momento tão crítico, né, que a gente está passando, para poder dar visibilidade para essa produção universitária. É uma grande satisfação poder dar visibilidade também a esse leque de trabalhos estudantis que estão sendo expostos, né, hoje aqui que vão ser expostos nisso que a gente vai apresentar hoje, que é a exposição digital de trabalhos finais de graduação, TFGs, né, que em outros cursos são chamados de TCCs, da FAU, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ. Né? E agradecer a presença de todos, cumprimentar as pessoas que estão, as arquitetas que estão aqui hoje, esse time, Andréia, Fabiana, Valéria, Wanda, os nossos apoios, monitores, a equipe que está trabalhando com a gente, o Jean, que está aqui hoje, que vai ajudar a gente a conduzir as perguntas também, né, que vão surgir depois. Esperamos que tenha bastante gente assistindo pelos outros canais também, além da plataforma do festival, YouTube, Facebook. E como a gente vai trabalhar hoje aqui com esse leque de 51 trabalhos, que a Wanda vai falar melhor sobre isso depois, que são trabalhos estudantis, espero que tenha mais estudantes assistindo também, que possam ver essa exposição bacana. Né? Eu vou tentar ser breve aqui, para a gente poder já passar a palavra para a Wanda. O tema dessa mesa é a exposição que abriga, né, uma exposição virtual cuja plataforma está sendo inaugurada hoje e abriga os 51 trabalhos, né, que eu falei anteriormente, que estão alinhados com os eixos da exposição do Congresso Mundial de Arquitetos, programado para acontecer em 2021 aqui no Rio de Janeiro, né, que era para ser agora em julho de 2020, mas em virtude do estado de emergência internacional, foi adiado para o ano que vem. E também está relacionado à capital mundial da arquitetura, né, o Rio reconhecido como capital mundial da arquitetura em 2020. A Valéria vai falar um pouco sobre isso. E os nossos 4 convidados vão falar também sobre a relação com a FAU, né, a FAU-FRJ. A gente tem aqui a nossa diretora, a professora Andréia, e a Fabiana, que vai falar sobre o Congresso, e a Wanda, que vai falar também sobre a relação com a Mediateca. Né? A Mediateca é o nosso portal de trabalhos de finais de graduação, mediateca.fau.frj.br, quem quiser acessar, que abriga essa coleção de trabalhos de finais de graduação dos nossos estudantes. Né? Mais uma vez, eu queria, então, agradecer a presença de todos e agradecer o apoio técnico, né? Enfim. E para a gente não se prolongar muito, bom, queria dar os parabéns, né, para as pessoas que foram contempladas, para os estudantes que hoje são arquitetos, que já são profissionais, que foram contemplados com essa exposição, cujos trabalhos estão alinhados com o Congresso. E também a gente tem uma série de trabalhos premiados, que receberam premiações, diversas premiações de arquitetura, de estudantes de arquitetura, mundo afora, e espero que esteja aqui com a gente hoje, assistindo essa live, né? Agradecer também o imenso trabalho do João, que fez, da Ciência da Computação, que fez o nosso site, junto com o Rodrigo Cury, também, que faz parte da nossa equipe, os novos alunos extensionistas que vão trabalhar com a gente. Espero que essa iniciativa de exposição virtual, especialmente nesse momento, né, de pandemia, a gente consiga viabilizar outras exposições que vão ser levadas a cabo agora com os projetos de extensão
nesse segundo semestre. A Wanda vai falar um pouco melhor sobre isso depois também, né? Então a gente já tem uma equipe nova aí trabalhando com a gente. Bom, sem maiores delongas, então, quem tiver questões, a gente pede que coloque pelo chat, que mande pelos nossos canais, a gente está aqui acompanhando, e né, Facebook, YouTube, aqui pelo StreamYard, e a gente, no final, a gente faz uma rodada, né, de perguntas para quem tiver dúvidas, quem quiser comentar alguma coisa. Eu vou chamar, então, as nossas 4 arquitetas dessa mesa hoje, e vou apresentar muito rapidamente cada uma, né, antes de a gente chamar. A gente vai mostrar para vocês também um pouquinho do portal, né, da Mediateca. Além de, eu esqueci de dizer isso, além de estar mediando essa mesa hoje, eu também sou vice-coordenador do portal da Mediateca da FAO, né. Bom, então, eu vou chamar aqui as pessoas que vão compor a nossa mesa. Em primeiro, a professora Wanda Vilhena, que é minha colega de departamento na FAO. Ela é coordenadora da Mediateca, da FAO-FRJ, arquiteta e urbanista, professora, coordenadora vice-diretora adjunta da extensão, né, da FAO-FRJ, membro do Núcleo Docente Estruturante, que é o NDE, secretária da ABEA, Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura. Ela tem graduação pela FAO, mestrado e doutorado pelo PROARC e pelo PROURB, né, que são os nossos programas de pós-graduação na FAO, com doutorado de sanduíche em Paris, Paris Malaquais, né, e foi membro titular do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, é o CAURJ, né? Então, Wanda, com você. Bom dia a todos, muito obrigada, Rodrigo. Eu vou dividir aqui a minha fala em 3 partes, e a primeira seria a apresentação de um breve histórico da Mediateca, segundo, a apresentação da exposição propriamente, e, por fim, a gente vai navegar um pouquinho no site que a gente está inaugurando hoje. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês para apresentar aqui um pouquinho do histórico. O Jean poderia colocar aqui isso. Está entrando. Muito bem. Então, a Mediateca foi criada em 2004 como o repositório dos trabalhos de TFG. Naquele momento, a gente tinha uma produção de pranchas e pranchas em papel, e a cada semestre a gente completava uma mediateca, uma mapoteca, né? E então vimos que rapidamente nós estaríamos ocupando o prédio todo, então não seria possível. Então, em 2004, criamos um site, mas que, com as condições daquele momento, ela se tornou um pouco precária, né? E logo em seguida foi descontinuada. Então, em 2013, surgiu a oportunidade de apresentar um projeto à FAPERJ. Esse projeto foi apoiado e encabeçado pela então diretora, professora Denise Pinheiro Machado, e esse projeto foi o que reformulou completamente o site, criando, né, a estrutura que nós temos hoje, a estrutura básica que nós temos hoje, e foi lançado finalmente ao público em 2014. A partir de 2017, nós incrementamos o trabalho da Mediateca, né, que até então contava com a colaboração de monitores, sempre contou com a colaboração de diversos monitores, muitos trabalharam aí na Mediateca para chegar onde nós chegamos, e a partir de 2017, então, nós apresentamos projetos ao Programa de Iniciação Artística e Cultural, Programa de Bolsas, e então tivemos esse reforço. Com isso, foi possível a gente avançar um pouquinho mais. A primeira etapa, nós fizemos a atualização da interface externa, da plataforma propriamente dita, se tornou mais responsiva, né? Ela se tornou viável nos celulares, que até então não havia,
né, essa possibilidade, e, em seguida, no ano seguinte, nós criamos um mapa de geolocalização, que é esse que vocês estão vendo aí na imagem, e, por fim, o ano passado, nós tivemos o projeto que era a exposição virtual, que a gente está inaugurando hoje. Então, esse foi, assim, um pouquinho a sequência da Mediateca propriamente dita, né? A exposição, propriamente, começou quando começaram os preparativos para o Congresso. Isso foi em meados de 2018, e começamos, então, a aquecer mais, né, as discussões sobre os temas do Congresso, de que modo os estudantes poderiam participar, de que modo as instituições de ensino poderiam participar, mostrando a sua produção, etc. Então, nesse momento, a gente pensou na produção de uma exposição com os trabalhos de TFG relacionados aos temas do Congresso, né? Logo em seguida, veio, em janeiro de 2019, veio a notícia da capital mundial da arquitetura, que o Rio seria a primeira capital, e, com isso, então, mais força ainda para a movimentação e a representação estudantil dentro dessa agenda. Então, nós realmente começamos com o projeto PIBIAC, né, e os bolsistas, o reforço dos bolsistas, nós começamos a trabalhar no acervo, mais ou menos, não bastante, respeitando os temas do Congresso, que são diversidade e mistura, mudanças e emergências, fragilidades e desigualdades e transitoriedade e fluxos. Começou, então, com o trabalho da curadoria. Nós imaginamos, inicialmente, fazer uma seleção de algo perto de 40 a 50 trabalhos, e começamos a trabalhar em como seria esse recorte temporal, né? Excluímos 2019 propositadamente, porque 2019 já tinha uma organização dentro da FAO de trabalhar com os temas da UiA, então nós preferimos não trazer essa produção, digamos assim, direcionada ao Congresso, mas sim trabalhar com o que havia de espontâneo nas preferências dos trabalhos anteriores, né? Selecionamos também os trabalhos que tinham notas acima de 8,5, e, com isso, nós chegamos a um corpus dos 4 períodos, né, com 265 trabalhos. Não é pouco, foi bastante coisa que nós tivemos que analisar, e nós organizamos em 3 rodadas de análise, né? Então, trocando os avaliadores a cada rodada. Então, para que eu ficasse uma análise mais homogênea. E a cada rodada, claro, havia um amadurecimento da compreensão do que era a aderência aos eixos, a compreensão dos eixos. Então, com isso, nós fizemos uma planilha e, dali, ranqueamos, né, um conjunto de 66 trabalhos selecionados. Muitos deles que já receberam prêmios nacionais e internacionais em diversos outros concursos e exposições. Mandamos comunicação para todos eles, e desses, alguns não responderam, né? Não tivemos o retorno, então ficaram os 51 trabalhos cujos autores nos responderam e autorizaram a exposição, né? Então, está aí o site da Mediateca, esse é o site geral na Mediateca,
e vocês vão poder também acessar o site da exposição. Bom, daí, quando a gente já estava mais adiante, praticamente no fim da curadoria, veio a pandemia, e inicialmente um desânimo geral, né? Geral mesmo, de todos, né? Não só da equipe da Mediateca. Mas, como a ideia do projeto da exposição já era para ser uma exposição virtual, nós achamos que valia a pena, né, dar continuidade, mais do que valia a pena, se tornava mais premente, realmente, uma ideia de trazer à tona os temas do Congresso, né, porque eles estavam mais ainda aflorados aí com toda a questão da crise sanitária. Então, arregaçamos as mangas e fomos ao trabalho, né? Foi bastante trabalho isso. Nós tivemos alguns meses de intenso trabalho e a equipe respondeu, assim, muito, muito bem. E, em relação ao futuro da Mediateca, né, como o Rodrigo já apresentou ali, ele já se tornou, esse projeto já se tornou um projeto de extensão e agora já conta com mais outros monitores, né, são extensionistas, que estão se preparando para trabalhar nas próximas exposições temáticas que vai efetivamente juntar ensino, pesquisa e extensão, né? Nós já temos em vista 2 exposições para esse segundo semestre, assim, vamos agendar melhor e avançar nisso em seguida, mas são projetos que trabalham com os trabalhos produzidos pela graduação, os temas de preferência dos pesquisadores, dos professores, e a abertura de debates, como essa live, haverá outras, e para cada uma das exposições, e uma relação direta com a sociedade, né, trazendo também a opinião, enfim, a avaliação da faculdade sobre a nossa, da sociedade, desculpe, para a nossa produção. Então, esse é o futuro da nossa Mediateca. Eu queria agradecer muito aqui, fazer os meus agradecimentos à Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, por causa do programa de bolsas de iniciação artística e cultural, PIBIAC, que nos fortaleceu bastante, né, e permitiu esses voos. Aos estudantes, bolsistas e voluntários, nós temos poucos bolsistas e muitos voluntários nessa equipe, né, ao longo do tempo, que trabalharam não só nessa exposição, mas desde o início da Mediateca, né, a FAO e a coordenação do TFG, pelo apoio constante que sempre nos deram, né, ao DARF, que abriga a Mediateca, ou seja, os computadores básicos da Mediateca, né, e ao Comitê Executivo da UiA, que aceitou que nossa exposição participasse como um evento preparatório, ao Comitê Organizador da Capital Mundial da Arquitetura Unesco-IA, à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, que não só acataram, como apoiaram e divulgaram bastante a nossa proposta, né? Ontem mesmo saiu uma matéria sobre essa exposição. E, enfim, a todos que participaram e que puderam contribuir para que nós chegássemos até onde nós chegamos. Muito obrigada. Aqui a gente apresenta a equipe, né? Eu, Wanda, coordenadora, Rodrigo Cury, que não está no vídeo, mas está muito presente na Mediateca, nosso vice-coordenador, Rodrigo Kamimura, que vocês estão vendo aí no vídeo, que é também nosso vice-coordenador, e os monitores, João Weise, que está no apoio técnico, João Sobral,
nosso herói da computação, ciência da computação, Lucas Pacheco, muito dedicado. Tatiana Pinheiro, também super dedicada. Essa foi a equipe que trabalhou incessantemente na produção dessa exposição. Muito obrigada a todos. Agora, eu queria fazer uma navegação pelo site, e eu vou pedir ao Jean para me ajudar aí a entrar no site. Quando vocês entram no site da exposição virtual, é essa página que vocês encontram, né? Vai rolando aí, Jean. Aí você tem as logos, que são links para os sites devidos, e, enfim, a gente acessa a exposição por essa barra laranja, chega nessa página que está organizada por eixos, né? Então, clicando em algum dos eixos, você vai ter a descrição da ideia que o próprio Congresso organizou sobre esse eixo de afinidades, né? E cada botão desses coloridos representa um trabalho. Isso aí, representa um trabalho, e as coresinhas que aparecem na espessura, vamos dizer, do botão, né, se referem às outras afinidades, aderências que esse trabalho tem também. Então, por exemplo, o primeiro trabalho do eixo diversidade e mistura, eles estão organizados todos por ordem alfabética, né, em cada eixo. Mas cada trabalho apresenta também aderência a outros eixos, né? Não, nem todos, mas muitos deles, sim, apresentam aderência aos outros eixos. E clicando no botão, clica num botão aí, Jean, por favor. Aí você acessa o trabalho propriamente dito. Então, tem ali um ícone na ficha e ele te leva para a página do trabalho propriamente dito. Então, temos um resumo, temos o título, orientador né, todas as informações, período que foi cursado, co-orientador, quando tem, e dois ícones. O superior é o ícone das imagens que foram organizadas numa panorâmica de 360 graus. São imagens estáticas, não é uma viagem pelo interior do projeto, mas sim uma sequência de imagens organizada em 360 graus, que você vai percorrendo e vai se movimentando e as imagens vão se organizando ali. E no ícone inferior, Jean, por favor, volta no ícone. São as ortogonais, né, as plantas que aparecem nesse botão. E há também uma outra forma de chegar ao trabalho, que é através do mapa. Né? Então, lá à direita tem a situação, tem o ícone da situação, e ali, se você clicando em cada uma dessas gotinhas, vocês vão ter a ficha do trabalho e também podem entrar no trabalho através dessa imagem que vocês estão vendo aí. Então, essa é a nossa exposição, e a gente espera que vocês possam aproveitar aí e fazer as suas críticas, análises e contribuições a respeito dos trabalhos que estão apresentados. Então, eu fico aqui por enquanto, para depois deixar os outros também falarem um pouco mais. Muito obrigada pela atenção aí. Bom, obrigado,
Obrigado, Wanda. É muito gratificante poder ver esse trabalho sendo apresentado, né? Eu, como eu falei, eu sou também vice-coordenador da Mediateca, então a gente trabalha de mais de um ano, né? Pensando como fazer essa plataforma. Quando a gente não tinha ainda esse contexto pandêmico, então é uma exposição que era para ser híbrida, ou seja, acontecer em locais físicos no Rio de Janeiro e ao mesmo tempo virtualmente, a gente não sabia como ia fazer isso. E hoje essa exposição é 100% virtual, né? Quer dizer, é muito interessante a gente pensar todo esse caminho, né, que a gente trilhou. E realmente a gente queria agradecer demais a todas as pessoas envolvidas no projeto. A gente tem aqui um monte de gente assistindo pelo YouTube, pessoal dando parabéns para a gente. No final a gente vai colocar aqui o nome das pessoas que tiverem dúvidas, né? Eu vou chamar, então, para falar um pouco para a gente sobre a Mediateca, sobre a faculdade, né? E a relação da exposição com a FAO-FRJ, a professora Andréa Queiroz Rego. Ela é nossa diretora da FAO, ela é arquiteta e urbanista, diretora da FAO-FRJ, professora da graduação e do PROARC, que é o programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo da UFRJ. Conselheira titular do SEG, né? Tem graduação e especialização em urbanismo pela FAO, mestrado em arquitetura e doutorado em urbanismo pelo PROARC e ProURB, né, que são os nossos programas de pós-graduação. Foi coordenadora adjunta de pesquisa e vice-coordenadora do PROARC também. Diretora da graduação, membro do NDE, que é o Núcleo Docente Estruturante, do Conselho, né, do CAU-RJ, e da Comissão Avaliadora Quadrienal da CAPES, Conselho Deliberativo do IAB, RJ, que é o Instituto de Arquitetos do Brasil, da ABEA, Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo, e da ABAP, né, Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas. Ela também é parecerista de diversas revistas nacionais e internacionais e participante de comitês científicos, né, diversos comitês científicos. Então, com a palavra, para falar um pouco para a gente, a professora Andréa. Bom dia, com você. Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos. Enorme prazer estar aqui. Eu quero fazer, antes de tudo, meus agradecimentos à PR5 e ao UFRJ, que, por meio desse festival, conseguiu estabelecer um novo modo para divulgar a enorme produção de pesquisa e extensão da nossa universidade para a sociedade, no momento em que isso é muito importante. Eu quero fazer um agradecimento especial à professora Wanda Vilhena, não só pela Mediateca, que é apenas uma das poucas coisas que ela vem fazendo durante anos de dedicação incondicional à FAO-FRJ. A FAO-FRJ e o ensino da arquitetura e urbanismo, que Wanda é extremamente atuante na ABEA, enfim, então ela está sempre nessa luta, né, de fazer novos e melhores arquitetos e urbanistas. Eu digo isso porque essa iniciativa dessa exposição virtual da Mediateca, né, ela é muito além de uma exposição de trabalhos de conclusão de curso. Na FAO a gente chama intimamente de nossos TFGs, né, abreviando os trabalhos finais de graduação, que é como está no nosso projeto pedagógico, né? Porque essa iniciativa demonstra a importância da nossa escola no cenário da arquitetura carioca e, quiçá, brasileira, né? E a enorme responsabilidade que nós temos quando formamos cerca de 200 novos arquitetos e urbanistas a cada ano. Digo isso também porque muitos dos envolvidos nessa grandiosa empreitada que envolve a UIA 2021 agora, né? Ela tinha um nome assim, né? Tinha uma sigla muito simpática, UIA 2020, né? Mas vai continuar sendo simpática, sendo 2021.
E o Rio, capital mundial da arquitetura, né, que eu estou... não vou me adiantar a Valéria, são novidades que a Valéria quer contar, enfim, mas que a gente acha que é uma iniciativa muito importante. E que, nesse momento de pandemia, eu acho que vem sendo falado e cresceu muito a fala da importância da arquitetura nesse cenário pandêmico, porque nós estamos vivendo os nossos espaços, principalmente os espaços em que residimos, né, que habitamos, ao extremo, né? Então, a gente está reinventando nossos espaços a cada dia, né, criando cenários para apresentações como essa, escritórios, para incorporar tudo que a gente tem que fazer, enfim. Então, acho que a arquitetura está sendo realmente tensionada nesse momento, né? Então, essa empreitada, isso que eu estava dizendo, envolve muito a FAO-FRJ, porque muitos desses envolvidos na UIA 2021 e na Rio, Capital Mundial da Arquitetura, são egressos da FAO de alguma forma. Ou foram alunos da graduação da FAO, ou foram alunos de pós, mestrado, doutorado, ou professores da FAO, seja no momento só apenas como substituto, que não é apenas, porque a gente conta demais com esse quadro de substitutos, né, que por 2 anos dão aula na FAO, mas que trazem um frescor para o nosso corpo docente, né, porque inovam, trazem ideias de fora do mundo acadêmico. Então, esse quadro de substitutos, ele não é apenas porque não damos conta, mas eu acho que é muito importante, porque ele renova a cada 2 anos visões dos docentes da FAO, trazem essas novidades. Então, essa equipe envolvida na UIA 2021 e na Rio Capital Mundial da Arquitetura tem muito da FAO nessas equipes. Eu acredito realmente nisso, conhecendo um pouquinho delas. Então, esse painel, né, que Wanda nos traz, né, essa exposição virtual da Mediateca da FAO, também nos mostra, acima de tudo, não apenas trabalhos premiados que possamos nos orgulhar. Eu acho que a maior importância não está nisso. Eu acho que a maior importância, não desmerecendo esses alunos brilhantes, né? Mas eu acho que a maior importância está quando a gente observa com carinho esse recorte feito com essa curadoria muito dedicada. Eu acho que quando a gente observa esse recorte, a Wanda me deu uma palhinha, né, e eu fui ver, né, o que era, né, a exposição ainda na versão beta, né, então eu consegui ver, mas eu conheço bastante a produção da FAO, né, porque estive envolvida na coordenação do curso durante 4 anos, enfim, não caí nesse cargo de direção sem ter um enorme envolvimento antes, justamente com a graduação de ensino, né? E a mais importante para mim nessa mostra é exatamente isso, é ver que novos caminhos a FAO, o FRJ, vem expressando e representando nesses trabalhos. A FAO é uma escola cada vez mais inclusiva e, por ser cada vez mais inclusiva, ela é cada vez mais diversa. Então, esses trabalhos, a gente observando esses trabalhos, eles demonstram um número crescente de trabalhos que se preocupam com cidades invisibilizadas, principalmente aquelas que fazem parte da região metropolitana do Rio de Janeiro, porque nossos alunos agora não são mais apenas da cidade do Rio de Janeiro, né, mas a gente tem muitos alunos da região metropolitana do Rio de Janeiro,
e até mesmo de outros estados, mas o mais comum é da região metropolitana. Então, esses trabalhos trazem essas preocupações, essas reflexões sobre espaços públicos, espaços livres. Cresce muito o número de trabalhos em urbanismo, em paisagismo, e também cresce muito o número de novas arquiteturas, né? Arquiteturas temporárias, arquiteturas que têm uma preocupação com novos programas também de inclusão. Então, questões de acessibilidade, questões de ensino especializado. Então, a gente vai vendo esse crescimento dessa produção, e eu acho que, observando essa produção, a gente consegue entender para onde é que a FAO vai caminhando. Então, é uma preocupação permanente que a gente tem. É difícil, é muito difícil acompanhar para onde foram os egressos da FAO. É uma pesquisa que a gente até conta que possa ser uma parceria mais estreita com o CAU, RJ, né? Mas os trabalhos de graduação, porque a gente não pode garantir que a preocupação dos nossos estudantes, né, conseguem dar continuidade a essas preocupações no mundo profissional. A gente sabe como o mercado da arquitetura e urbanismo está pressionado, reduzido, é uma dificuldade a inserção nesse mercado. Então, muitas vezes, a preocupação de anos na academia, que se finaliza num trabalho final, não consegue dar continuidade, né? Esse estudante não consegue dar continuidade a essa reflexão no meio profissional. Mas a gente acredita que sim, de alguma maneira essa semente está plantada e ele vai tentar inserir isso aonde quer que ele esteja trabalhando. A gente tem um número grande de alunos que volta e que continua no mestrado e depois no doutorado. Então, a gente tem cada vez mais um perfil de inserção dos nossos ex-alunos no mundo acadêmico, né? E aí a gente vê essa semente disseminando em outras universidades, não só públicas, mas privadas. Então, eu acho que é isso. Acho que a gente tem que olhar, agradecer a Wanda essa oportunidade de abrir esse painel e publicizar essa produção da FAO-UFRJ, e eu convido a todos que olhem essa produção para além de representações gráficas ou para além de um conteúdo programático, mas ver o conjunto dessa produção, para onde é que ela está caminhando, né? O que a FAO-UFRJ está pensando. E os melhores embaixadores disso são os nossos estudantes. Tá? Então, obrigada. Eu fico por aqui. Obrigadíssimo, professora Andréia, nossa diretora. Obrigado por todo o apoio. Eu acho que é por aí mesmo. A gente é maravilhoso poder ver como esses trabalhos eles estão de alguma maneira trazendo esses temas contemporâneos para a gente, né? Ainda mais dentro desse contexto que a gente está vivendo hoje, né? A gente tem várias pessoas acompanhando a gente aqui, vários professores e também não professores aqui pelo YouTube. Então, muito bacana, gente. Eu queria pedir que, se as pessoas tiverem dúvidas, né, quiserem colocar questões, perguntas sobre a apresentação, podem colocar pelos canais, né, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo portal, para a gente ir organizando essas questões, essas perguntas, para poder responder no final, né? A gente tem um tempinho aí no final para fazer um debate, tá? Muita gente aqui já acompanhando a gente, dando os parabéns pela exposição, tá bem bacana. Eu queria chamar, então, para a gente complementar, para a gente poder trazer um pouco mais de subsídio para essa discussão, a professora Fabiana Izaga, que também é nossa colega de departamento, né, da FAO. Ela, vou falar aqui rapidamente, ela faz parte do comitê
de organização do 20º Congresso Mundial de Arquitetos, o IA 2021 Rio, né, que, como a professora Andréa falou, era para ser o IA 2020, virou o IA 2021 Rio. A professora Fabiana, ela é arquiteta, urbanista, professora de graduação na FAO, é professora também do ProURB, que é o programa de pós-graduação em urbanismo da FAO. Ela é membro do comitê de organização do 27º Congresso Mundial de Arquitetos, o IA 2021 Rio. Tem graduação pela Universidade de Santa Úrsula, especialização em História da Arte e Arquitetura do Brasil pela PUC, mestrado em Artes Visuais pela EBA, UFRJ, Escola de Belas Artes, e doutorado em Urbanismo pelo ProURB, com doutorado sanduíche na École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris. Foi vice-presidente também do IAB, do Instituto de Arquitetos do Brasil. Então, professora Fabiana, se puder falar um pouco para a gente também. Bom dia. Bom dia a todos. Gostaria, assim, de agradecer o convite e já agradecendo esse convite, assim, uma vez mais, assim, parabenizando, assim, acho que todas as falas, né, que vão ser feitas aqui hoje é uma parabenização, é um congraçamento desse momento aí, que é a realização dessa exposição virtual. Então, aqui saúdo também aqui a Valéria, que está aqui, que vai falar depois de mim, que é representante da Prefeitura, da Capital Mundial da Arquitetura, a professora Andréia, que hoje está na direção da FAO, a professora Wanda e a toda a equipe da Mediateca, né, que a gente sabe que é um grupo muito coeso, assim, muito unido, e tem a liderança aí na Wanda, aí, que é muito importante. Então, saúdo aí a todo mundo e ao pessoal também que está vendo a gente aí. Então, eu acho que é um pouco para falar assim, do que é o Congresso Mundial de Arquitetos, da UIA. É um evento, assim, é o maior evento, o maior congresso de arquitetura, né, que existe no mundo, reúne gente do mundo inteiro. Ele acontece a cada 3 anos, e aí nós aqui, por conta dessa pandemia, ficamos para o ano que vem. Ele já aconteceu, acho que em Havana e em Buenos Aires, mas não em outro lugar da América do Sul, então a gente tem essa particularidade de estar podendo receber esse congresso. Ele veio junto também, ou seja, por conta do congresso, veio junto esse título da Capital Mundial de Arquitetura, que é uma ideia muito bacana, assim, que os outros congressos que virão também, que sediarão congressos, outras cidades que sediarão congressos, também levarão esse título, mas o Rio de Janeiro vai ser a primeira Capital Mundial da Arquitetura. A gente tem essa especificidade e essa felicidade. Então, o congresso, só para quem está vendo a gente ter uma certa ideia, assim, o congresso, embora ele aconteça a cada 3 anos, ele tem uma preparação de basicamente 5, 6 anos. Então, esse congresso que teria acontecido agora, em julho, essa semana, inclusive, né, a inauguração dessa exposição é muito feliz nessa data, porque ela é justamente na janela de tempo que a gente estaria abrindo o congresso agora no domingo, mas a preparação é enorme, ele reúne gente do mundo inteiro, a previsão de público estava em torno de 12 mil, 15 mil pessoas para a gente receber na cidade do Rio de Janeiro. E com a vinda aí da pandemia assim, global, ele deve acontecer no ano que vem. Estou dizendo deve, porque ele talvez não seja só um evento presencial. A gente está vendo também como é que a gente tira uma vantagem de tudo que a gente vai aprender e está aprendendo aqui nesse momento de pandemia, para que ele possa também ter uma certa continuidade de um modo virtual. Já adianto um pouco esse assunto, porque estamos, né, no comitê pensando nesse ano aí, vou dar um certo spoiler aqui, mas de inaugurar uma plataforma, que seria a plataforma Cidade 21, e essa plataforma, então, ela seria, de uma certa forma, esse repositório
de iniciativas e de palestras, ou seja, tudo que o Congresso teria em uma semana, essa plataforma ela passa, então, a receber todos esses debates, todas essas discussões sobre as cidades. E ela ganha esse nome, assim, Cidade 21, porque outro dia, muito engraçado, eu estava escrevendo um texto dos irmãos Roberto, não sei se vocês conhecem, mas são arquitetos cariocas, eu estudei eles um pouco na minha dissertação de mestrado, a produção deles, e aí estava lendo lá uma frase lá do Marcelo Roberto, que ele dizia assim, toda arquitetura leva ao urbanismo, e isso lá na década de 50. Então, assim, a gente, nesse início do século XXI, é uma verificação que a gente vê graçante, assim, que, na verdade, a arquitetura hoje ela é a cidade, ela não é só o edifício, ela expandiu o campo dela de atuação enormemente. Então, é por isso que também a gente está chamando essa plataforma de Cidade 21. Hoje, né, todo mundo deve saber, mas eu acho que 50% ou 60% da população mundial mora em cidades, e a previsão da ONU, eu acho que para 2050 ou 2030, é que esse número suba de forma galopante. A previsão, acho que para 2050, que a gente tenha 70% da população mundial morando em cidades. Então, esse debate da arquitetura e do urbanismo, ele está cada vez mais centrado nas cidades, no bem-estar das cidades, na qualidade de vida das cidades, e todas as tensões e as contradições que essa densidade e essa aglutinação de pessoas, essa aglomeração de pessoas traz. Então, assim, isso é um pouco o panorama e a temática geral do Congresso, né, o pano de fundo assim, que reúne as questões do Congresso, aonde os estudantes são uma peça importantíssima. Os estudantes são uma grande maioria já das inscrições que a gente já tinha no Congresso, são oferecidas, além, né, da premiação, que é uma premiação tradicional da UIAC, é um concurso internacional, que, no nosso caso, é um concurso intitulado Maré Cidade. As inscrições fecharam, acho que agora, final de abril, maio. A gente alterou um pouquinho o calendário de julgamento justamente para estender isso ao longo desse ano, mas nós tivemos 1.243 inscrições do mundo inteiro. Do mundo inteiro. É uma maravilha, é um sucesso esse concurso, com a participação enorme de brasileiros, também muitos chineses. A gente vê aí um certo mapa global assim se refletindo no próprio mapa de inscrições desse concurso, do Maré Cidade. Muitos estudantes do Brasil, eu diria que aí talvez uns 30% ou 40% de brasileiros. Acredito que muitos deles da nossa FAU-FRJ e do Rio de Janeiro, mas também tem estudantes do Brasil inteiro, da América do Sul, da Europa, da África. Então, assim, a participação dos estudantes já está, de certa forma, garantida só com essa representação enorme que a gente tem no concurso de estudantes. A gente já está nesse momento atual, que é um momento de entrega dos trabalhos, e a divulgação dos resultados vai ser em outubro, junto com comemorações sobre o Dia do Urbanismo, vai ser lá para meados de outubro. Então, isso é uma faceta das atividades de estudantes para o Congresso. A outra atividade, na verdade, né, não é atividade, mas é uma coisa em aberto, é um concurso, uma premiação para os TFGs e práticas pedagógicas inovadoras. São duas categorias, é a mostra premiação Todos os Mundos, Um Só Mundo, Arquitetura 21, que é o tema do Congresso. Essa mostra, com essas duas categorias, ela é aberta a todos os cursos de arquitetura do Brasil. Então, a gente tem aí, com a quantidade de cursos de arquitetura que existem hoje no Brasil, a amostra nacional,
que devem estar em torno de uns 600 cursos de arquitetura, 600, 800, assim, completos, né? Tem muitos muito recentes. Então, a nossa expectativa aí é de um recebimento de um número grande de trabalhos. A categoria de trabalho final de graduação, né, que é o objetivo aí desse repositório da Mediateca, ela é uma categoria tradicionalmente importante para os alunos, a gente sabe, porque ela não só ela representa a reflexão daquele grupo de alunos, daquela determinada instituição, mas eu acho que ela também ela tem a capacidade de antecipar temas que muitas vezes o próprio mercado profissional não consegue por conta de muitas restrições. Então, eu acho que o TFG é uma alavanca importante de produção e de pensamento que as faculdades de arquitetura, em termos projetuais prospectivos, assim, oferecem para a sociedade de uma maneira geral. A outra categoria que a gente tem nesse prêmio são práticas pedagógicas inovadoras. Tendo em vista esse grande número de instituições de ensino de arquitetura e urbanismo no Brasil atualmente, e que teve um boom nos últimos 10 anos, com uma forte presença de escolas particulares, né, um mercado novo e muito sedutor assim, para muitos grupos, a gente acha que essa questão do debate dessas práticas pedagógicas inovadoras pode também ser muito, muito positivo para todas as inovações que podem estar vindo aí nesse ensino de arquitetura e urbanismo. Ainda mais agora, nesse momento de pandemia, onde a gente sabe aí que teve que se aprender uma série de coisas de uma hora para outra e que isso, de uma certa forma, tem um desafio e tudo mais, mas eu acho que pode ser que muita coisa também fique futuramente de bons aprendizados e novas formas de aprender. Então, acho que, além da mostra-premiação, além do concurso internacional Maré Cidade, o IA 2021 Rio oferece também para os estudantes a Summer School. A Summer School é uma atividade que veio desde o congresso anterior, que aconteceu na Coreia, e vai ter continuidade também no próximo congresso, que vai ser em 2023, que vai ser em Copenhague. Então, ele tem um tema, foi feita uma seleção, tem participação, uma seleção, assim, vão ser, eu acho que aproximadamente uns 50 alunos. Do Brasil, a gente tem uma porcentagem maior, porque a ideia é trabalhar o tema dessa Summer School, o Carnaval do Espaço Público, é um título, eu acho que assim, bem engraçado assim, para debater a presença no espaço público e as intervenções temporárias no espaço público. Essa seleção já houve, e a gente está estudando aí como é que podem haver atividades ao longo desse ano até julho 2021. Então, eu acho que é um pouco isso, esse tema do Congresso. Acho também muito interessante que o tema do Congresso, que é Todos os Mundos, Um Só Mundo, Arquitetura 21, ele caiu feito como se fosse uma futurologia da gente que propôs assim, inicialmente esse tema para o Congresso, dessa condição atual colocada por essa questão da pandemia, ou seja, vivemos num só mundo, o que aconteceu na China se refletiu no mundo inteiro, a velocidade de contaminação desse vírus explicita, uma vez mais, essa condição globalizada que a gente está vivendo. Então, acho que o tema do Congresso ele é muito oportuno, ele se subdivide nesses 3 temas, que é onde, né, como está organizada aqui a exposição virtual. Acho também muito interessante que os trabalhos, eu estava navegando aqui um pouquinho nos trabalhos também, antes da Wanda fazer a demonstração, que a gente sempre disse que os temas eles não são estanques, esses subtemas, que são diversidade e mistura, mudanças e emergências,
fragilidades e desigualdades e transitoriedades e fluxos. Eles não são estanques entre si, eles se superpõem, a gente vê que já o recorte, o inverso da exposição, que é pelos trabalhos, a gente vê como é que os trabalhos já em si, por meio a Wanda chamou a atenção assim, da caixinha que se superpõe, como é que eles já em si reúnem essas temáticas. Então, acho que é muito bacana poder estar vendo essa exposição virtual acontecer. Acho que é uma maneira também de reforçar tudo que a gente está preparando, que vai acontecer na plataforma Cidade 21 e que vai culminar com o Congresso em julho do ano que vem. Eu acho que no mais, assim, acho um último comentário assim sobre os trabalhos, assim, a professora Andréia também mencionou os trabalhos que estão nessa primeira seleção, assim, tentando responder essas temáticas do Congresso. Eu fiquei muito feliz assim da amplitude de temas, assim, tem desde a herança negra, temática sobre rios, sobre infraestrutura verde, estradas, favelas, moradia, infraestrutura. Então, eu acho que os estudantes, de uma certa forma, eles estão, que é a nova geração de arquitetos, eles já estão se adiantando a essas temáticas que certamente vão dominar todo o nosso campo aí da arquitetura e do urbanismo nesse século XXI, e que o Congresso vai debater e que essa exposição aí está reforçando. Então, eu acho que é isso. Agradecer, parabenizar enormemente mais uma vez aí a Wanda e a toda a equipe por essa exposição e pelo trabalho na Mediateca. Obrigada. Bom, muito obrigado, professora Fabiana. Realmente, a gente queria também aproveitar aqui a oportunidade para agradecer novamente a PR5, novamente ao pessoal da extensão, por esse evento maravilhoso, para dar visibilidade à nossa produção, né, nesse momento complicado. A professora Fabiana, as falas da professora Andréia e da professora Fabiana revelam algumas ironias, né? A gente está realizando esse evento justamente no mês em que era para estar acontecendo a UIA 2020 Rio, e uma exposição digital no momento em que parece que tudo para a gente virou digital também, né? E trazer para a gente essa discussão, obrigado, né, por trazer para a gente essa discussão sobre a produção estudantil, né, e já dando alguns spoilers aí sobre o que vai acontecer no Congresso no próximo ano, né. Eu queria também chamar, então, para conversar com a gente, a professora, só um informe, antes da gente passar para a última fala, para vocês colocarem, quem tiver dúvidas, questões, colocar para a gente no chat, tá? Para quem estiver assistindo a gente, para a gente poder fazer um bloco no final. Então, vou chamar para finalizar a nossa mesa a Valéria Razan, que é a diretora executiva do Comitê Organizador Rio Capital Mundial da Arquitetura, Unesco-IA. Ela é arquiteta urbanista, diretora executiva do comitê, né? Tem graduação pela Universidade de Santa Úrsula e mestrado pelo ProURB, da FAU-FRJ. Ela foi subsecretária de urbanismo e atuou na área de planejamento urbano da prefeitura da cidade por 14 anos. Trabalhou em projetos de arquitetura, urbanismo e interiores e foi professora substituta na EAU, na Escola de Arquitetura e Urbanismo da UF, e também da PUC-Rio, e foi membro do Conselho Deliberativo e Conselho Superior do IAB, Instituto de Arquitetura e Urbanismo, né, IAB-RJ. Então, Valéria, vou passar para você a palavra. Muito obrigado, bom dia. Eu acho que o teu microfone está no mudo, né? Obrigado. Desculpa, eu fiquei tanto tempo aqui quietinho ouvindo as palestras. Bom dia a todos, agradeço pelo convite à Wanda e também à Andréia por participar desse evento tão importante numa instituição como a UFRJ, que está completando 100 anos nesse momento tão
complexo, né? Mas é uma instituição que faz parte do imaginário, da vida real também, né? Que também tem uma participação tão importante nesse momento com as questões de saúde da cidade, do Brasil e também pelo mundo, né? Nós temos uma relação, acho que todo mundo tem uma relação com a UFRJ de uma forma ou de outra, e eu também tenho a minha relação familiar, ter estudado, feito mestrado aí, toda a minha família ter estudado na UFRJ, na Faculdade de Arquitetura. Bom, eu queria explicar um pouquinho para vocês, um pouco melhor o que é o Capital Mundial da Arquitetura, que tanto a Wanda, a Andréia e a Fabiana já falaram, mencionaram um pouco. Esse título que a cidade do Rio recebeu, então, em função de ser a sede do Congresso Mundial de Arquitetos, e aí é um título que vem de uma forma muito cheia de possibilidades para a gente, né? Nós temos um objetivo, né, que é uma missão de propagar as boas práticas da arquitetura, do urbanismo, do patrimônio cultural, da gestão urbana na cidade do Rio de Janeiro e também no Brasil e no mundo. Também temos o objetivo de fomentar a educação patrimonial, a educação urbana em relação às cidades e ampliar essa repercussão. Então, nós entendemos que esse título ele vem atrelado à cidade, não só à prefeitura. A gestão do título é da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, com a participação ativa também do Instituto de Arquitetos do Brasil. Nós temos uma organização que nós temos um conselho formado pela Unesco e pela União Internacional de Arquitetos. Abaixo desse conselho, nós temos um conselho presidido pelo prefeito do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, do qual também sou vice-presidente. Ele é formado por integrantes de vários órgãos da prefeitura e também das entidades representativas dos arquitetos e urbanistas. Fazem parte dele representantes da UIA, do IAB, do Congresso Mundial de Arquitetos, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. E abaixo nós temos essa instância, então, operacional, que eu sou a diretora executiva. Nós temos 3 subcomitês que funcionam também de uma forma matricial, que é o subcomitê de programação, que é formado também por representantes do Congresso. A Fabiana Izaga é uma das representantes do Congresso, Pedro da Luz também, são representantes, e a Lígia Tâmega também. E nós temos também o subcomitê de administração e o subcomitê de comunicação, que ganhou uma importância muito grande nesse período da pandemia. Como nós temos esse entendimento de que essa titulação é da cidade e não é da prefeitura, nós abrimos um chamamento público de projetos culturais no ano passado, em novembro, e que nós damos esse apoio institucional e a divulgação das propostas também através das nossas redes sociais. Já dávamos desde o ano passado e cada vez mais com essa ênfase. Nós temos 327 projetos culturais inscritos, sendo 204 da sociedade civil, os demais das diversas instâncias governamentais, seja da prefeitura, do estado, do governo federal. Eu destaco entre os que ocorreram antes da pandemia a exposição comemorativa dos 100 anos do arquiteto Sérgio Bernardes, foi uma exposição linda no Museu Nacional de Belas Artes, e que foi interrompida devido à pandemia. O seminário sobre a Casa Carioca no Museu de Arte do Rio, os depoimentos para a posteridade sobre o patrimônio cultural que foram promovidos pelo Museu da Imagem e do Som, com diversas personalidades ligadas ao patrimônio cultural da cidade do Rio, também ao Estado e ao IFAM. E aí, com a pandemia, nós tivemos que interromper as programações, como todos sabem, todos os eventos presenciais ficaram interrompidos e ainda não puderam retornar, todos os museus fechados. O Congresso foi o primeiro que se antecipou, como a Fabiana bem disse, eles tiveram assim, uma visão, eu acho, que logo em março resolveram fazer, então, esse adiamento para um ano do Congresso, que se iniciaria agora, no domingo, e nós tivemos que todos que nos reinventar.
mas nós seguimos acompanhando todas as propostas, só tivemos 15 eventos dos mais de 300 inscritos que foram cancelados até o momento. A maioria, então, foi adiada para o ano de 2021, então vocês podem ter certeza que em 2021 terão uma grade incrível de eventos acontecendo desde o início do ano na cidade até o Congresso, mas também temos alguns eventos que estão sendo adiados para o final do ano, acreditando que com a pandemia a gente vai conseguir reabrir as atividades presenciais a partir de setembro, outubro, né? E como a prefeitura está tendo uma melhora bastante acentuada aí na redução da pandemia, nós acreditamos que isso pode se concretizar. Bom, com a pandemia também a gente também teve que se reinventar e apostar muito na nossa comunicação. Então a gente tem o nosso site, que vocês podem ver aqui o endereço, que eu convido todos a conhecerem e a divulgarem. Diariamente nós temos alguma notícia relacionada à arquitetura, urbanismo e patrimônio, e também a agenda urbana da ONU. Esse mês todo, e o mês de junho, nós começamos uma agenda de matérias especiais sobre todos os temas ligados à sustentabilidade urbana. Hoje nós estamos colocando um tema sobre a questão dos resíduos sólidos. Nós, semana passada, tratamos de agricultura urbana, já tratamos de diversas questões. Muitos profissionais, arquitetos e de outras áreas que trabalham afins com a gente têm sido convidados a prestar seus depoimentos, participar com as matérias, e também muitos pesquisadores. Nós temos muito interesse nessa estreita participação com a universidade. Eu, como ex-aluna aqui da UFRJ, do ProURB, eu conheço assim, a quantidade, e como pesquisadora, de certa forma, dentro da prefeitura, quando a gente trabalha com planejamento urbano, a gente também faz muitas pesquisas, mas como a gente tem que aproximar a universidade dos órgãos públicos. Isso é fundamental para que a gente consiga melhorar nossas políticas públicas, que a gente consiga juntar os esforços, tanto do nível da graduação, com as propostas dos alunos, como também na pós-graduação, com todas as pesquisas, todos os dados. E como é difícil, muitas vezes, pelo time que se tem entre pesquisa e a implementação das políticas públicas, mas é um esforço que nós temos que aproveitar essa oportunidade, eu acho, para fazer também. A gente também tem trazido algumas novidades, cada vez mais no site, também nas redes sociais que foram recém-abertas no Instagram e no Twitter. A gente está propondo algumas parcerias com a ABEA, que eu espero que em breve, a Associação Brasileira das Escolas de Arquitetura, que eu espero que em breve a gente possa fazer novos eventos aqui para trazer essas novidades. Mas eu gostaria também de falar da importância da educação num outro nível. Como eu falei, a gente tem essa preocupação e essa missão da formação da sociedade, que é um melhor entendimento em relação à sua participação na cidade, como a Fabiana e a Wanda falaram aqui, a questão da população urbana que é cada vez maior, pode ser que a gente tenha uma mudança em função da pandemia, de mais gente indo para as cidades menores, essa necessidade de ficar mais próximo do campo, menos aglomeração, é tudo muito recente, tem muitas prospecções que estão sendo discutidas, mas que a gente ainda não tem nenhuma certeza. Mas a gente, então, nesse ano, conseguiu colocar no material da Secretaria Municipal de Educação, a prefeitura trouxe muito material ligado à arquitetura e urbanismo. Isso, então, foi distribuído no material de todas as turmas do 6º ao 9º ano. Eu acho que isso é um trabalho que a gente tem que relevar, porque são 650 mil alunos. No 6º ao 9º ano, nós temos milhares de crianças aprendendo muito sobre nosso patrimônio, sobre os parques, sobre a cidade do Rio de Janeiro. E esse material, mesmo com a pandemia, ficou disponibilizado também na plataforma da Multirio, acessível, e a gente está tentando implementar mais propostas também ligadas a essa educação infantil, porque o futuro está nas crianças, o futuro está nos jovens arquitetos, e é por isso que eu acho que é tão importante também esse projeto da Mediateca, porque a gente tem que cada vez mais divulgar esses projetos que podem, sim, colaborar na implementação de políticas públicas do futuro nas cidades. E é isso, eu agradeço mais uma vez pela participação, estou aqui aberta a qualquer comentário ou pergunta. Muito obrigada.
Obrigado, Valéria, obrigado por fazer esse fechamento para a gente aqui. É importantíssimo a gente conseguir fazer essa ligação, né, entrelaçar todas essas questões envolvidas na exposição, envolvidas na realização do Congresso, na Rio Capital Mundial da Arquitetura, que envolvem a UFRJ. A gente tem vários comentários aqui, o Jean estava mostrando para a gente aqui, o suporte. Muita gente assistindo a gente pelo YouTube, o professor Cadu Nunes Ferreira, os nossos colegas que trabalham com a gente, tem alunos assistindo a gente também, as pessoas da nossa equipe, todo mundo, muitos parabéns aí para a Wanda. A gente pode fazer agora no final uma rodada, né, de fechamento da mesa. É importante vocês, a gente pode avisar também para as pessoas, isso é importante, que esses vídeos, né, os vídeos do Festival do Conhecimento vão ficar disponíveis. Essa live vai ficar disponível para vocês assistirem futuramente pelo YouTube e pelo Facebook, tá? E ao final também a Wanda pode falar um pouco sobre a agenda, né, da Mediateca, as futuras que está sendo planejado agora para o futuro. A gente tem... eu queria colocar uma pergunta que, na verdade, nem só para a gente poder abrir esse debate, não é nem uma pergunta, mas assim, é uma dúvida, né? Saber qual... Vamos colocar uma coisa bem aberta aqui. O que a gente pode esperar, né? O que a gente pode pensar a partir de agora nesse entrecruzamento de vários fatores fortuitos, né? Que estão acontecendo agora em 2020, que são esse cenário pandêmico, né? Esse cenário de emergência internacional da saúde. O que a arquitetura e o urbanismo têm a nos oferecer, né? Quais são as discussões? Claro, isso é uma pergunta muito ampla, né? Deve ficar aqui o dia inteiro, o ano inteiro discutindo isso, mas o que a gente pode pensar em termos mais emergentes, né? O que são as emergências nesse momento para a gente? O que a gente pode refletir um pouco a partir desses trabalhos, a partir da produção estudantil, né? Nesses espaços pandêmicos. Lembrando que a gente tem a UIA 2020 Rio era para ser um mega evento, né? Como a Fabiana colocou, 12 mil pessoas, 15 mil pessoas numa cidade é um mega evento, né? Numa cidade que tem que abriga muitos mega eventos, né? Como o caso do Rio. E nesse momento isso tudo para a gente está completamente viabilizado, né? A não ser que nós estejamos todos instalados, né? Para usar a linguagem corrente do ensino à distância, né? A gente está todo mundo enclausurado. Como que fica, quais são as questões emergentes para a arquitetura e para o urbanismo, né, para nossas cidades nesse momento, assim? Será que a gente poderia conseguir, será que a gente conseguiria comentar alguma coisa? Não sei se alguém quer falar alguma coisa para complementar alguma coisa das falas que foram feitas aqui hoje, e a gente fica aberto a perguntas também, né? Perguntas do público. Alguém? Andréia, Valéria, Fabiana? Eu acho que, em termos de emergência, né, foi o que eu falei anteriormente. Eu acho que os nossos espaços de moradia, eles estão absolutamente tensionados, e eu acho que isso pode refletir num futuro próximo, né? Eu imagino termos aí alguns TFGs que pensem na flexibilização desses espaços de morar e algumas questões dessa natureza. Já os espaços urbanos, eles vêm sendo tensionados há muito tempo, né? Então, a crise que a gente vive hoje, ela não começou ontem, né? Então, a emergência dos nossos espaços públicos e dessas cidades que eu falei, ou de territórios invisibilizados na nossa cidade, não são de agora, né? Várias iniciativas foram feitas no passado, muitas não deram continuidade. Então, eu acho que nos espaços públicos, eu acho que passa muito pela questão da educação dessa sociedade. Eu acho que a sociedade, mais uma vez,
a fragilidade do sistema educacional no nosso país leva com que a sociedade não tenha consciência e não tome as precauções e as medidas necessárias, né? Então, de proteção nessa pandemia. Então, acho que isso vai muito uma questão de educação e de conscientização. Eu não acho que no futuro próximo os arquitetos e urbanistas vão fazer uma diferença específica para esse momento, mas sim para tudo que já vem sendo refletido e pensado e discutido há muitos anos sobre a precariedade desses territórios. Não sei, acho que era isso. Fabiana, você está com o microfone. Não, eu queria comentar essa questão das desigualdades que elas são, como a maior parte da população hoje mora nas cidades, as desigualdades elas são nas cidades, elas são urbanísticas. E essa pandemia, eu acho que ela veio escancarando todo esse cenário que a gente já vivia. Eu acho que a nossa situação aqui, por isso a gente sempre comentou muito da importância desse Congresso Mundial de Arquitetos acontecer no Rio de Janeiro, porque eu acho que o Rio de Janeiro tem esses dois lados, ou seja, ela é uma cidade turística, ela é uma cidade global, mas ela é uma cidade também que tem muitas desigualdades. E as desigualdades do Rio de Janeiro, elas não estão totalmente escondidas, né? A gente tem, como diria lá o Nelson Pereira dos Santos, a gente tem, no caso do Rio de Janeiro, a favela exposta. Na Zona Sul, as favelas estão expostas. Então, a importância da gente fazer um evento para debater sobre as cidades, sobre a questão das cidades, sobre as desigualdades das cidades no Rio de Janeiro, eu acho que é uma oportunidade ímpar. E essa condição que a gente vive agora, dessa crise sanitária global, eu acho que ela só acentua e aprofunda e evidencia a necessidade urgente dessa pauta. A gente não pode deixar de pensar, né, que a gente vai ter eleições, por exemplo, esse ano, está aqui a Valéria, vou dar uma provocada aqui na Valéria, mas que eu acho que a eleição dos nossos líderes e que os nossos líderes coloquem a agenda urbana como uma agenda importante para a humanidade, eu acho que isso cada vez ganha uma importância e ganha uma relevância que eu acho que anteriormente, se existiam outros temas, e o tema das cidades era muito dominado pela economia, os índices econômicos, o PIB, uma série de questões aí, eu acho que cada vez mais a gente vai vendo como as questões de espaço elas são preponderantes e são determinantes para a gente viver melhor e nosso hábitat que são as cidades. A gente quer as cidades são o local do movimento, são o local do conhecimento. Então, eu acho que toda essa questão aí da pandemia, se a gente olhar por um outro lado, ela força a gente a ver essas questões. E eu acho que os estudantes e ter essa exposição virtual, por outro lado, assim, sempre se pensou, né? Eu sou uma das organizadoras da Mostra Premiação Nacional, como é que a gente organizaria essa Mostra Premiação Nacional, em que espaço no Rio de Janeiro, como é que ele pode acontecer, e eu já fico me perguntando todas as potencialidades que a gente tem de mostrar isso virtualmente, além do presencial. Eu acho que a gente, daqui a alguns meses, a gente vai ter mais domínio de como esse presencial faz falta para a gente, no que ele faz falta. Mas você poder levar uma exposição virtual, que é o caso da Mediateca aqui,
esses trabalhos, já com esse recorte, ele tem um alcance, na verdade, muito maior do que ele teria se ele fosse presencial. Então são várias coisas aí que estão entrelaçadas, de alguma forma, nesse momento, e que eu acho que as cidades e o que a gente está pensando em termos de arquitetura e urbanismo, e a formação dos nossos alunos, elas são de muito valor e podem dar uma contribuição muito grande para esse debate que eu acho que a gente vai ser forçado a fazer nesses próximos anos. É isso. Alguém quer comentar, colocar mais alguma coisa? A gente tem mais a Valéria, a gente tem mais umas perguntas aqui. Comentar rapidamente, a gente tem observado como a gente tem procurado reverberar muito essa questão da pandemia e a arquitetura e urbanismo e o que as pessoas estão pensando na cidade, e por isso também essas questões ambientais, que cada vez mais as pessoas confinadas, elas ficaram muito ansiosas por espaços verdes, praias, enfim, pelo contato com a natureza, né? Por outro lado, a gente também tem acompanhado, junto principalmente a ASBEA, né, a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, esse movimento de uma demanda crescente que tem vindo em relação aos arquitetos, não só os arquitetos da ASBEA, que trabalham mais ligados ao mercado imobiliário, classe média, classe alta, mas também arquitetos que trabalham com arquitetura de interiores em lojas de modulados, a crescente demanda por home office, mas eu acho que a gente tem que pensar como é que democratiza isso tudo, né? Isso é um lado. É o arquiteto que vai atender a pessoa que trabalha no telemarketing, que de repente foi mandado para casa e não tem condição de ter um home office em casa, e como é que o arquiteto ajuda de uma forma assim, bem baratinha, bem fácil, aquela pessoa a fazer uma adaptação da sua realidade. A gente tem que pensar nisso na universidade também, nessa formação. A gente tem um comentário que eu faço aqui, a gente tem, por conta dessa desigualdade social, que não é de hoje, né? Ela é muito antiga, a gente tem uma disparidade muito grande entre o desejo sobre a cidade e a realidade possível. E isso é o que acontece das nossas dificuldades, tanta gente morando precariamente, tantos imóveis sem ninguém morando. E como é que a gente equaciona? A Fabiana falou da mudança da agenda urbana, mas, na verdade, a agenda urbana está toda muito vinculada à economia urbana. É muito difícil a gente fazer essa mudança. Mas a gente, como arquiteto, como professores, vocês também, a gente tem que ter essa obrigação da formação, do reconhecimento de todas as diversidades da população, toda a diversidade dos estudantes. Hoje nós temos uma realidade de muitos estudantes, não só da Baixada Fluminense, como de favelas, né? Eu conheço, eu sei disso, não só aqui pela UFRJ, como até na PUC, tem muitos estudantes que moram em favela. Como é que a gente também organiza esse ensino, e a gente, como arquiteto, ajuda essa população, ainda que não seja com auxílio do poder público, da forma da sociedade civil, na universidade, na formação, nesse entendimento. É um pouco confuso o meu discurso aqui, mas eu queria falar isso, que eu acho que a gente está repensando muito. A gente tem um desafio gigante em relação às cidades, os espaços que também vão ficar ociosos, edifícios recém-construídos, edifícios que eram de escritório. A gente enfrenta uma série de dificuldades em relação a mudanças de legislação, a todo o processo, não acompanham as mudanças, é muito lento. Então, os arquitetos têm cada vez uma participação maior nisso, e esse reconhecimento tem que ser alcançado em relação à nossa participação como arquiteto, a importância disso na sociedade. Os arquitetos e urbanistas para ajudarem a direcionar as cidades para um caminho melhor para toda a sociedade, de uma forma mais democrática. É isso. Wanda, comentar alguma coisa? Está com o microfone mudo também. Abrir aqui. Isso. Eu queria, assim, concentrar mais na questão da educação, né? Porque me parece que toda vez que a gente pensa em como será o futuro, a gente pensa no futuro começando pela educação das crianças, né? E todas as vezes que a gente toca nesse assunto, eu penso assim, bom, então temos que qualificar quem estará
em contato com essas crianças, né? Os professores das escolas, etc. E hoje a gente já vê uma grande preocupação, pelo menos aqui no Rio de Janeiro a gente tem visto isso, uma preocupação de educação urbana nas escolas do ensino básico, né? Então, eu acho que esse é um caminho, assim, no longo prazo, vamos imaginar, né, no longo prazo, e no curto prazo eu imagino que seja realmente o trauma que nós estamos vivendo e que, obviamente, está tocando a todos os que estão já engajados nos cursos de arquitetura e os que ainda estão indefinidos e que podem vir a se engajar no curso de arquitetura e urbanismo. Então, eu acho que é mais pelo viés da educação, né, do ensino e da própria posicionamento em relação à sociedade, enfim, à vida, de modo geral. Obrigado, Wanda. Eu queria colocar aqui também uma coisa rapidamente. É muito interessante isso que a Valéria falou sobre essa reconfiguração de espaços, né, de pessoas que, de fato, uma coisa que a gente tem que pensar, né? Se esse cenário pandêmico for algo recorrente, né, como é que se reconfigura esses espaços interiores para as pessoas que precisam agora trabalhar em casa, né, que precisam, quer dizer, tudo mudou, né, a relação com o trabalho mudou, a relação com a cidade mudou. Eu queria colocar uma questão aqui, uma provocação, que é um pouco na linha do que a gente sempre fala sobre um filósofo chamado Jürgen Habermas, né, que ele fala sobre os espaços democráticos, espaços no sentido físico e no sentido virtual, ou seja, esses espaços democráticos da cidade, como a Fabiana estava colocando também, que são os nossos espaços de debate, de discussão, de protestos, né, são os espaços onde a sociedade realmente faz as suas reivindicações, né. Eles estão interditados para a gente agora, né, a não ser para quem fura aqui ou ali o isolamento social, né, mas qual é a nossa dinâmica, né, pensando em termos sociais e políticos, dos espaços urbanos, né, dos espaços democráticos, dos espaços da democracia, de demandas sociais, né, de ideias conflitantes, de demandas conflitantes nesse cenário, né, o que isso traz para a gente no estudo sobre urbanismo, né, nas nossas práticas. Isso é uma questão. A outra questão que eu queria colocar, na verdade, são as perguntas que estão surgindo aqui no chat. O professor Gustavo Rocha Peixoto fez vários comentários aqui, nosso professor lá da FAO também, parabenizando o trabalho e dizendo aqui que há coincidências, eu estou lendo aqui, no mínimo curiosas, apontadas pela professora Fabiana e pela arquiteta Valéria, em estarmos recebendo pela primeira vez no continente, né, um congresso da União Internacional dos Arquitetos, né, nesse momento, né. Mas a beleza desta mesa e o que põe em evidência a FRJ é o fato de que essas confluências encontram a mediateca da FAO consolidada, né. Essa é uma pergunta. A outra pergunta, essa é uma observação aqui no chat, né. A outra pergunta é da Mariana de Assis Batista, e ela diz o seguinte: em relação isso é um trabalho, essa é uma pergunta que acho que vai mais diretamente relacionada à exposição, né? Em relação aos trabalhos teóricos de TFG da FAO, como com esse levantamento pôde-se perceber um aumento, né? Ela deve estar dizendo em relação à aderência, né? A essas temáticas. E também uma pergunta do professor Rodrigo Cury, nosso colega também. Ele pergunta o seguinte: como vocês enxergam, acho que isso também vai um pouco na linha do que a gente já tinha colocado antes, mas como vocês enxergam a tensão, como disse a Andrea, só que em relação ao espaço público? Como lidar com aglomerações e trocas desejadas e indesejadas, sem perder qualidades essenciais desses espaços, como fomentadores dos encontros humanos? Né? Alguém quer comentar alguma coisa sobre essas questões?
Posso responder a Mariana, que é específico? Pode ser. Sim, houve um aumento na presença, né, de trabalhos teóricos. A gente não priorizou esses trabalhos nessa exposição, até pelo fato da plataforma não ser tão amigável assim, né? Não tão apropriada. Mas, sim, houve mais trabalhos e a Mediateca Geral ela já está recebendo os trabalhos teóricos. No entanto, não estão todos lá, porque a gente ainda não conseguiu atualizar. O trabalho foi muito concentrado, foi muito pesado nesse ano para a montagem dessa exposição, e a gente agora pretende, sim, ir atualizando o site geral, né, não da exposição, mas o site geral da Mediateca, com a alimentação dos trabalhos teóricos, que foi uma implementação que nós fizemos há pouco tempo. Né? Então, há muita coisa para fazer na Mediateca, muita coisa mesmo. Então, vamos fazendo na medida do possível. Né? Tá? Então, essa para você ficar sossegada. Rodrigo, vou me aventurar aqui a pergunta dos espaços públicos, porque eu acho que assim eu vejo todos nós hoje nesse momento como grandes exploradores. Somos todos exploradores de um futuro possível. Eu gosto de ter uma mensagem positiva. E eu acho que a universidade e os estudantes e tudo mais tem que aproveitar esse momento e esse espaço justamente para exercer essa reflexão sobre como esses espaços vão poder reagir a tudo isso que a gente está vivendo. Eu acho que não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa complexa. Além do mais, cada um está vivendo os seus próprios dramas, né? A gente às vezes esquece disso. Mas eu acho que o aluno de arquitetura e urbanismo hoje tem colocado aí novos desafios, novas questões para pensar. Vai acertar, vai errar, mas eu acho que é um risco que eu acho que a gente tem que tomar. Acho que toda vez que os arquitetos se aventuraram a, de alguma forma, dar forma, né? Dar uma forma a esse futuro possível, eles foram bem recebidos, digamos assim. Então, eu acho que é um momento da gente sair também, os arquitetos urbanistas, da gente sair dessa conversa que, em geral, acontece mais entre a gente, falar mais com a sociedade, se aproximar mais e tentar prever futuros possíveis. Eu vejo esse momento também como um momento de oportunidades para o nosso campo e para as cidades. Uma oportunidade para isso se refazer de alguma forma. É uma oportunidade da gente consertar os erros, se isso, né? ou tentar sanar as deficiências que são mais visíveis e mais graçantes nesse momento. Eu vejo um pouco por aí. Eu só queria complementar na mesma mensagem da Fabiana, tentando ser positivo, porque eu acho que as restrições e as crises são oportunidades para a criatividade, né? E eu acho que a criatividade, de uma forma geral, é uma característica dos arquitetos, dos urbanistas, pelo menos dos estudantes, que são muito criativos. Depois, ao longo da vida, a nossa criatividade vai encolhendo muitas vezes. Mas eu acho que é isso. E quando a gente pensa em várias outras situações, em relação que parece às vezes uma restrição, a gente consegue dar a volta trazendo soluções que acabam sendo melhor para todos, né? O mais importante, acho que é essa mudança de visão. Como é que os espaços públicos vão ser mais democráticos e viáveis dentro dessas restrições
restrições sanitárias, mas que vão se tornar talvez o novo normal, porque não é só essa pandemia, muitos falam que vão vir outras pandemias em breve, enfim, uma mudança que a gente vai ter, mas que certamente já tem algumas propostas que estão sendo apontadas aí pelo mundo e que vão se consolidar, adaptadas a cada realidade. É um campo fértil para a criatividade e, no caso dos alunos aqui, que eles explorem bastante. É essa mensagem que eu queria passar também. Mais alguém quer colocar algum comentário? A gente tem mais uma perguntinha aqui. Professora Andréia, Wanda, diga. Eu queria fazer uma pergunta à Valéria. Se há oportunidade de estudantes participarem aí da equipe do Capital Mundial. Microfone. Nós precisamos muito do apoio dos estudantes, a gente tem que pensar como poderia formalizar talvez um convênio, se a UFRJ tiver interesse, nós precisamos muito desse apoio, desse suporte, que pode ampliar muito o nosso trabalho, principalmente na parte de comunicação, no site, reverberar e trazer novas ideias também. A gente precisa exatamente dessa troca no dia a dia com os alunos, com os estudantes, para trazer novas ideias também, inclusive dessa reverberação sobre a nossa profissão. Seria muito bem-vindo o apoio, a gente depois pode conversar como viabilizar isso. Hoje a gente não tem a contratação de estudantes com bolsas, tem um programa da prefeitura que foi aberto no ano passado, amplo, mas que a gente ainda não conseguiu trazer os alunos para o nosso grupo, mas a gente está tentando, eu espero que a gente consiga em breve. Tá bom? De qualquer forma, a participação dos estudantes via ABEA, a gente espera ter no nosso Instagram em breve. Obrigada. Uma das interessante essa expressão que surgiu, né? Projetar para o novo normal, né? Como é que vai ser isso? E realmente, às vezes, a gente tem a impressão de que as esperanças vêm dos alunos mesmo, porque a gente vai pegando alguns vícios, né, ao longo do tempo, e os alunos, às vezes, driblam a gente, assim, com uma criatividade, driblam as dificuldades, né, dos projetos e trazem soluções inusitadas, né? A esperança está nessa produção estudantil, justamente, né? Por isso que é tão fortuita, né, a realização dessa mesa nesse momento, né? Lembrando que a gente tem a gente estava falando de mega eventos, mas a gente tem realmente, como a Fabiana falou, a gente tem as eleições ainda esse ano, né, que é uma espécie, né, de mega evento, né? E a gente queria, eu acho que a gente está encaminhando aqui para não sei se tem mais perguntas, mas a gente está encaminhando para o nosso final, né, vão haver outras mesas no Festival do Conhecimento. Acho que a Wanda poderia falar um pouco, acho que a Fabiana também. Não, porque eu estou vendo aqui, saiu uma notinha aqui do Igor, aqui, no rodapé aqui, sim, por conta da pergunta da Wanda, só para dizer que o IABRJ está com esse programa de voluntariado, reforçar aqui. A gente também usa esse voluntário, né? Faz uso dessa força aí que é o IAB local, IABRJ, o congresso é do IAB. Quem trouxe o congresso para o Brasil foi o IAB, mas é o IAB em nível nacional, e a gente tem vários locais, e o IABRJ é o, digamos assim, é o dono da festa local. Então, é ele que tem feito essa chamada para o voluntariado, e tem feito, eu acho que já fez uma, não sei se vai fazer outras, mas fiquem atentos aí, porque o voluntariado do IAB tem funcionado, já está operando. Posso falar aqui é animadora aí a fala da Valéria, né, de englobar aí os estudantes, e como a Fabiana já falou, do IAB, eu acho que isso é muito importante,
é um público muito grande e quando eles se dedicam, eles realmente se dedicam e fazem muita coisa. Eu acho que também é muito importante em todas essas questões dar mais visibilidade às pesquisas acadêmicas, né? O campo da arquitetura e urbanismo, enquanto pesquisa científica, ele é relativamente recente, né, em relação aos demais campos, mas tem uma produção enorme, né? No caso, a FAO, com os 2 programas de pós, ProArc e ProUrb, nas falas da Wanda, da Fabiana e da Valéria, eu identifiquei muitas das pesquisas que são feitas e que são muito pouco conhecidas. Então, a oportunidade de dar visibilidade a essas pesquisas também é muito importante, que é o que o Congresso está fazendo, né? E aí a gente está falando exatamente o que a Wanda falou, né? E que eu mencionei. Eu acho que é um processo de educação. Entendo e concordo plenamente com a Valéria, passa por uma economia, né? Uma questão econômica, economia urbana, mas eu acho que com a insistência, né? Já diz o ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, eu acho que o nosso papel realmente são essas sementes, educar, 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 porque uma sociedade instruída, ela consegue, tem essa esperança, mudar as ações políticas e econômicas, né? Então, ela vai tensionar para que isso mude. Se eu não acreditasse nisso, eu não estava aqui nesse momento onde eu estou, porque é a única esperança que a gente tem. Bom, lembrando, obrigado pelos comentários, né? Lembrando que o nosso site, só para reforçar aqui, para quem chegou depois, já está aberto à exposição, www.midiateca.fal.ufrj.br/UIA, né, União Internacional de Arquitetos. Alguns comentários aqui no chat também, do Igor Livettini, falando sobre, ele comentou aqui, falando que o IAB está com um programa de voluntariado que pode fazer a ponte, né, com os estudantes. É uma chamada que está aberta continuamente no nosso site, né, no site do IAB. Já temos mais de 400 inscritos, vários deles já engajados em tarefas, né? Então, a gente tem essa oportunidade aberta para os estudantes para se engajar com a Rio Capital Mundial da Arquitetura, com o IAB-RJ. Já foi colocado também pela Fabiana os editais, aliás, as premiações, né, que vão haver no próximo ano. Acho que a gente pode, Wanda, se você quiser, a gente já pode encaminhar aqui para você falar sobre as exposições, os próximos planos, né, o futuro aí da Midiateca. Perfeitamente. Antes eu queria até aproveitar essa sua fala e a da Fabiana, né, e reforçar o convite aos cursos de arquitetura que apresentem seus trabalhos, tanto os trabalhos finais de graduação, quanto das práticas pedagógicas para a mostra e prêmio nacional, né? Esse é um dos eventos da UIA, e que eu, a Fabiana, estamos diretamente envolvidas também na organização desse evento. Então, também reforçamos esse convite a todos os cursos do Brasil. Muito bem. Com relação ao futuro da Midiateca, é uma ótima oportunidade que eu tenho para falar isso. Eu já apontei inicialmente que a gente já transformou a ideia, né? Essa exposição foi um piloto, e agora a gente já tem, vamos dizer, um know-how, uma experiência que pode ser muito, muito melhorada, claro,
de extensão é o projeto de uma organização eu acho que deu uma travadinha o vídeo, para você está travado. Gente, eu acho que a Wanda está com um problema de conexão. A gente... Deixa eu ver, não sou eu que estou travado, não, né? Acho que a Wanda, ela estava com uns problemas de conexão esses dias. A gente está com uma... Eu sou vice-coordenador, né, da Mediateca, então, como a Wanda estava dizendo, a gente tem uma perspectiva agora, porque essa exposição da Mediateca, ela é uma exposição em cima da qual a gente ficou trabalhando praticamente um ano, né? E a gente contou com esses bolsistas do programa do PIBIAC, que é o Programa de Iniciação Artístico-Cultural da UFRJ. Aliás, agradecer aqui, né, ao PIBIAC, ao programa. E a gente conseguiu montar uma equipe muito bacana para trabalhar. E a partir de agora, a gente vai, então, começar... a partir dessa experiência piloto, né, porque essa é uma experiência piloto, ela estava inserida dentro do PIBIAC, né, e aí, a partir de agora, a gente apresentando esse trabalho justamente nesse festival do conhecimento, a gente começa a fazer essa ponte, então, para a extensão, porque a partir de agora, a gente tem uma agenda aí pela frente, né, já está previsto, já foi aprovado, inclusive, na extensão, a gente reproduzir esse modelo de exposições virtuais, né, reproduzir e diversificar. Então, a plataforma já está montada, a gente consegue pegar esse trabalho, esse contingente, né, muito rico de trabalhos da Mediateca da FAU-UFRJ, e a gente consegue, a partir desses trabalhos, extrair algumas leituras possíveis de serem feitas, né, algumas curadorias possíveis de serem feitas. Então, você consegue ter recortes temáticos da Mediateca, né, recortes temáticos da exposição. Então, você pode agrupar os trabalhos por temas, né, você pode pegar um grupo de trabalhos que falam sobre as questões envolvendo as fragilidades urbanas, por exemplo. A gente pode pegar um conjunto de trabalhos que falem sobre coletivos multidisciplinares, a gente pode pegar um conjunto de trabalhos que falem sobre sustentabilidade, a gente pode pegar vários trabalhos que integrem práticas digitais, né, com métodos tradicionais de arquitetura e urbanismo, enfim. A Wanda acho que voltou aqui, se ela quiser complementar, mas é justamente isso, é tentar fazer essas possíveis leituras, né, a partir de agora, e a gente já tem uma agenda aí pela frente, a Wanda vai falar um pouco sobre isso, de exposições que já estão previstas, né, com curadoria de outros professores que vão ajudar a gente a fazer essa seleção de trabalhos e poder organizar essas exposições. A gente já tem uma equipe de extensão, de alunos extensionistas que estão aqui com a gente hoje assistindo, inclusive, que vão poder ajudar a gente. Wanda, quer dar uma complementada? Eu só falei rapidamente aqui sobre essas possibilidades agora abertas com a extensão. Aqui eu estava achando muito bom, sem acontecer nenhum problema, né? Mas, enfim, eu não sei até onde vocês ouviram eu falar, porque no final eu fiquei falando sozinho. Até onde eu estava, até onde foi possível vocês acompanharem. A gente foi até a parte em que você começou a falar sobre a extensão, né? E aí eu complementei um pouquinho, falando sobre a divisão das extensões com as curadorias. Tá ótimo. Então, nós já temos, então, essa primeira exposição, que será coordenada
curada, né, e coordenada pela professora Andrea Bordi, sobre os vazios urbanos, que é um dos temas de pesquisa dela, né? Então, aquela ideia de se juntar, né, o ensino, a pesquisa com a extensão. E, em seguida, já temos uma outra em vista, já temos um convite, né, que é da professora Fabiana e sua equipe lá do AI2, que pretende levantar o que saiu do AI2 e que se apareceu, né, no TFG de cada aluno. Então, essa também é uma outra que já está, é um outro spoiler também, né, Fabiana? Enfim, e também todos os professores estão convidados, né, a proporem novas exposições temáticas, e a gente vai organizando uma agenda da própria Mediateca e abrindo as exposições periodicamente. Tá? Essa é a ideia. Eu queria, não sei se Rodrigo ainda tem mais alguma outra colocação. Seu microfone. Obrigado, Wanda. A gente já tem planos aí, então, para o futuro próximo, né? Eu acho que a gente pode ir encaminhando, né, para o encerramento. A gente já está, né, quase no limite da próxima sessão. Queria aproveitar aqui para agradecer imensamente todos os agradecimentos que eu já fiz ao longo da live, não vou ficar repetindo, né, mas a Pró-Reitoria de Extensão, essa equipe que trabalhou com a gente, a equipe da Extensão, a Wanda, a Andrea, a Valéria, a Fabiana, todo mundo que está presente com a gente. Entre no site www.mediateca.fal.ufrj.br/UIA, né, que é o da exposição. Se você tirar o UIA, você tem o endereço da nossa Mediateca mesmo, que tem os trabalhos estudantis, os TFGs, né, os trabalhos finais de graduação da FAO. Tá? Eu vou, então, encerrar, para a gente poder finalizar aqui com a tela do... A gente vai sair, né, vai finalizar com a tela do evento. Muitíssimo obrigado, muitíssimo agradeço demais a todos, um bom dia a todos, se cuidem, e a gente segue na luta. Obrigado, gente. Valeu, um abraço a todos, a todos.